Olá, graça e paz. Boa noite para todos os amados irmãos em Cristo Jesus. Paz do Senhor, Shalom. Deus abençoe cada um. Esperamos que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa falar com todos nós, comigo, com você, onde quer que você estiver. Damos graças ao Senhor que nessa noite está permitindo a mim, a você, a todos nós nos conectarmos, em primeiro lugar com Deus e em segundo lugar nas nossas redes sociais. Creio eu que essa mensagem, essa palavra há de chegar a muitos corações, a muitos lugares neste momento. Nós estamos diretamente aqui da minha casa, eu e a minha família reunida aqui para honrar, glorificar o nome do Senhor. E você aí no seu lar, onde você estiver, em qualquer parte aqui do Brasil ou do mundo, para juntos nós compartilharmos um momento maravilhoso. Um culto de louvor e gratidão ao nome do nosso Deus. A esse Deus que tudo vê, que tudo pode e que a todo momento está interessado em nos abençoar e nos fortalecer. Amém? Então, em primeiro lugar, eu gostaria hoje de orar com você, pedir o favor de Deus, para que Deus nos abençoe ricamente, para que Deus possa nos guardar, nos livrar, nos proteger e nos dar direção, abençoar esse momento, onde creio eu que seremos abençoados. Todos nós seremos hoje guardados, protegidos e abençoados pelo Senhor. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, teu Filho amado, somos gratos a Ti. Te louvamos, Senhor, pelos Teus muitos feitos, pelos Teus muitos benefícios, pela Tua graça, pelo Teu amor que é constante. Obrigado a Deus, obrigado ao Senhor. Pedimos a Ti, ó Senhor, que Tu esteja abençoando esse culto dessa noite, esse momento em especial, trazendo, Senhor, luz, entendimento, conhecimento, sabedoria e graça, para que nós juntos, meu Deus, possamos compartilhar do melhor do Senhor, possamos compartilhar daquilo, ó Deus, que o Senhor tem para a minha vida e para a vida de todos nós, como seres humanos criados à Sua imagem e à Sua semelhança. Então nós Te louvamos e Te agradecemos no nome precioso de Cristo Jesus. Dá unção a esse culto, dá direção, fortalece e que cada um, ó Deus, possa ser agora abençoado em qualquer parte que estiver, cada uma dessas pessoas que estiver nos ouvindo nessa noite. Sendo assim, nós Te damos graças, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Em primeiro lugar, eu quero ler um texto com você que se encontra no livro de Salmos, capítulo número 51, onde o salmista Davi vai fazer uma confissão, vai colocar a sua vida diante do altar de Deus, no momento do qual ele havia pecado, havia falhado, cometido um pecado horrível e terrível diante do Senhor, mas ele, com a sua compreensão, com a graça e o favor do Espírito Santo, compreendeu o seu erro e buscou o favor e a misericórdia do Senhor. Creio eu que eu e você também devamos sim fazer isso quando pecarmos, quando falharmos, buscar o favor de Deus, buscar a direção do Senhor, e Ele vai sim nos orientar e vai mostrar a nós o que devemos fazer, né? Pedir perdão pelo nosso erro, e depois salmodiar, e depois glorificar, e depois cantar salmos de louvor e gratidão ao nome do nosso Deus. Bem, então vamos ler apenas 5 versículos do Salmo 51, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o Teu constante amor, segundo a Tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos olhos do Senhor. De todo modo que é justificado quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. Amém? Então, nós louvamos a Deus. E sabedores que somos, que todos nós, criados à imagem e semelhança de Deus, temos os nossos erros, temos as nossas falhas,
E como já disse, né, quando falhamos, quando pecamos, interessante é que nós temos um justo advogado diante de Deus Pai Todo-Poderoso, que intercede por nós, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Então é este do qual nós podemos buscar a tua face, do qual nós podemos chegar até a Ele e pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Então, é um momento para mim, para você, fazer uma análise da nossa vida, pensar um pouquinho e ver se nós estamos com alguma falha, talvez a gente incorreu em um erro grave, em alguma situação, e nós devemos sim, então, pedir perdão por aquilo que fizemos. Como o salmista Davi fez, no momento onde ele havia cometido um pecado de adultério, e por causa desse pecado, veio várias consequências, né, na sua vida, foi muito sofrimento, muita dor, muita angústia, mas nem por isso ele deixou de ser servo. Ele chegou aos pés do Senhor, buscou o teu favor e alcançou misericórdia. Então eu e você podemos também alcançar essa misericórdia, esse amor que é constante, todos os dias, a todo momento. Deus está sempre pronto a perdoar os nossos pecados. Se pecarmos, nós temos um advogado justo diante de Deus, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, que intercede por nós em todos os momentos. Amém? Seja abençoado nessa noite, o Espírito Santo de Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Queridos e amados irmãos, nós estamos nesses últimos dias, né, tendo algumas notícias não tão boas, algumas notícias desagradáveis, algumas notícias que têm nos deixado tristes e também preocupados, né? E cabe a nós o que? Orar, buscar o favor de Deus, buscar a direção do Senhor. Então hoje, quero colocar diante de vocês, e se chegar mais algum pedido de oração até a nós, ao término deste culto nós vamos orar. Ao término deste nós vamos buscar o favor de Deus, para que algumas vidas, algumas famílias possam ser aí abençoadas em nome de Jesus e ser também curadas para a honra e glória do Senhor. Então, em primeiro lugar, quero colocar diante do Senhor alguns pedidos de oração, como por exemplo, nós hoje vamos orar pela família do senhor Lázaro, que nesse final de semana, próximo agora, passado, faleceu, deixando família, deixando seus familiares com muita dor, com muita dificuldade. Era um grande amigo nosso e ele acabou que infartou dentro do seu próprio lar. E aí veio essa infelicidade, né? No momento em qual nós estamos vivendo muita pandemia no Brasil e no mundo, ele veio a falecer nessa situação. Então nós vamos orar pela sua família, pedir o Espírito Santo de Deus que guarde sua esposa, a dona Malta, seus filhos, a dona Sandra, a dona Elaine, e mais outros familiares assim por diante. Tá? Então, ao final, nós vamos orar por essas pessoas, pedindo o favor de Deus. Também nós vamos orar pela família do senhor Geraldo Rezende, também que está na UTI, né? Está entubado, e ele é esposo da dona Narmi, tem os seus filhos, o Marcos, o Geibson, a Gleice. Por incrível que pareça, ele é pai do Geibson, e o sogro do Geibson é o que faleceu, que é o seu Geraldo, né? Que é o seu Lázaro que faleceu. Então, o seu Geraldo é pai do Geibson e ele está internado. Então, nós estamos vivendo esse dilema aí entre família, né? Uma situação muito triste, né? Duas pessoas já com uma idade até razoável, um veio a falecer e o outro está internado. Então, cremos em Deus, que Deus vai abençoar, que o seu Geraldo possa sair dessa situação difícil, né? Está com Covid-19, então é um problema difícil mesmo. Mas Deus está no controle de tudo. Então nós dizemos para a família que Deus vai guardar e proteger e livrar em nome de Jesus. Tá bom? Então vamos orar por essas famílias. Vamos orar também pela mãe da irmã Abadia, que é a esposa do pastor Wander, né? Então ela também foi acometida de uma enfermidade no cérebro e ela vai passar por uma cirurgia. Então que Deus possa também guardá-la e protegê-la, a irmã Abadia, essa obreira do Senhor, juntamente com seu marido, o pastor Wander, né, trabalhando aí com muito amor na obra de Deus, tá bom? Nós tivemos hoje também uma notícia muito triste, né? Com a perda de um dos nossos decanos da nossa Convenção Batista Independente no Brasil, que na verdade é o pastor José Francisco Taborda, né? Nós tivemos a infelicidade de hoje, né, termos essa perda. Então ele lá do estado do sul, lá da região sul do país, veio a falecer hoje. Então nós estamos muito tristes com essa notícia,
estamos consternados e pedimos a Deus que Deus possa guardar toda a família e possa trazer a ação do Espírito Santo e proteção sobre eles, em nome de Jesus. Pastor Taborda foi pastor aqui da primeira igreja batista aqui em Goiânia também, né? Depois que o missionário pastor João de Almeida pastoreou a igreja batista de Vila Santa Helena, veio o pastor Taborda, pastoreou Vila Santa Helena. Hoje está aí pastoreando o pastor Rodrigo Agapito nessa igreja. Então, essa igreja hoje, com certeza, está triste, né? Porque vendo esse evento, a dificuldade muito difícil para esse momento. Então, oremos para que Deus possa guardá-los em nome de Jesus, tá bom? Também nós vamos orar hoje pelo pastor José Nelson, né, irmão José Nelson também, que foi acometido dessa enfermidade da Covid-19 lá na cidade de Jataí. É um dos nossos obreiros que estão à frente do trabalho, da obra de Deus ali, e vamos clamar a Deus para que Deus possa guardar a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Dentro em breve ele possa recuperar e dar continuidade ao trabalho ali da obra de Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos estar agradecendo a Deus no começo desse culto, momento de louvor, gratidão e adoração ao nome do Senhor. Tudo que nós temos a dizer é que Deus está no controle de todas as coisas. Deus é maravilhoso. Deus está no controle de tudo. E nós vamos, a partir desse momento, honrá-lo com os nossos cânticos, com as nossas orações, com os nossos louvores, com as nossas petições. Tudo vamos colocar hoje diante de Deus, para que Deus possa entrar com a sua providência, entrar com o seu agir. E nós vamos ver os milagres acontecendo. Bem, por falar em milagres, nós vamos cantar aqui uma música. Eu e o meu filho Alex, nós vamos louvar o nome de Deus nessa noite. Vamos crer que o Espírito Santo vai falar também ao seu coração, tá bom? Então, a nossa equipe de louvor, nesse momento, né, nós estamos tendo os nossos instrumentos e assim por diante, porque estamos gravando daqui de casa mesmo, a igreja está fechada. Mas o que nós vamos apresentar nessa noite, então, é tudo para honrar o nome do nosso Deus. Depois deste louvor, depois deste momento de gratidão a Deus, com a nossa música, com o louvor que vamos ministrar diante do Senhor, nós vamos deixar uma palavra ao seu coração. E eu creio que Deus irá falar profundamente com você. Então, eu só peço a você que você abra o seu coração. E enquanto nós estivermos aí nessa live, você quiser colocar aí seus pedidos de oração, meu irmão, minha irmã, coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus. E Deus vai fazer um milagre acontecer. Como eu disse a você, muitas percas, muitas pessoas doentes, enfermas, muitas famílias desestruturadas, e nós, como obreiros do Senhor, como servo de Deus, cabe a nós orar e buscar o favor do nosso Deus, tá bom? Então que Deus hoje possa aí te abençoar grandemente, em nome de Jesus, é aquele que vive e que reina para todo sempre. Deus é bom e em todo tempo Deus é bom. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Vamos agradecer a Deus. Amém. Há momentos que Deus se cala e não ouço a sua voz. A minha alma grita forte e o mal me destrói. Há momentos que Deus se cala. Tenho aprendido assim. Às vezes ando neste vale sem saber pra onde ir, sem saber pra onde ir. Para frente
andar. No silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, ouço a voz de Jesus. No silêncio do sepulcro, foi do inferno pra salvar. Mas o mundo não sabia, Ele estava a trabalhar. Quando Ele vem com a solução. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha, não falha. Ele vem com a solução. Sem saber pra onde ir, para frente devo andar. No silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, ouço a voz de Jesus. O silêncio do sepulcro, foi o inferno pra salvar. Mas o mundo não sabia, Ele estava a trabalhar. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão, meu irmão. Ele tarda, mas não falha, não falha. Ele vem com a solução. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha, não falha. Ele vem com a solução. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Muito bem. Depois deste momento de louvor e gratidão ao nome do nosso Deus, né? Esse cântico, ele é muito interessante e muito bom, né? Porque, na verdade, nós sabemos que realmente Deus não falha. E por incrível que pareça, né? A letra diz que Deus não tarda e realmente Ele não tarda, né? Mas o que importa saber é que Deus está no controle de todas as coisas. Deus é bom e em todo tempo Deus é bom. Aleluias. É um prazer, né, nós louvarmos o nome do Senhor, eu e a minha casa, eu e meu filho Alex aqui, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém, queridos? Muito bem.
palavra de hoje que eu quero deixar ao seu coração, quero deixar aqui para você algumas lições simples do dia a dia, da nossa vida, para que eu e você possa compreender um pouco melhor aquilo que a palavra de Deus tem para mim e para você, como igreja do Senhor, como um povo escolhido de Deus, que a todo tempo nós sabemos, né? Tem a convicção e a certeza de que vai morar nos céus. Então eu quero deixar aqui para você algumas lições simples, né? Do dia a dia, coisa que você conhece, coisa que você sabe, coisa que você tem entendimento sobre elas, mas que na verdade, por algum motivo, alguma situação, né? Parece que com o passar dos dias a gente acaba que esquecendo, posso até dizer assim, muitas vezes a gente acaba até esquecendo de determinadas lições que a Bíblia nos mostra, nos orienta, e assim nós vamos deixando como que de lado determinadas coisas. Então nós precisamos aprender um pouco mais e buscar mais a palavra do Senhor, buscar um pouco mais de conhecimento, porque Deus é quem sabe de todas as coisas. Amém? Então, antes de nós entrarmos aqui, eu quero orar mais uma vez com você, depois deste momento de louvor. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós somos gratos a Ti por poder compartilhar a Tua palavra. Tua palavra, ela é viva, rica e eficaz. Senhor, ela é capaz de dividir juntas e medulas, né? Ela é apta para ensinar, ela é apta para corrigir, ela é apta, ó Deus, para fazer com que o homem ande no caminho certo, ande no caminho correto. Então, meu Deus e meu Pai, nos dá instrução nessa noite, fale ao nosso coração, como igreja do Senhor, como um povo santo e escolhido, que nós temos a plena convicção de que vai morar nos céus. Amém? Aleluias. Queridos, nós queremos deixar uma palavra ao seu coração, vai ser uma palavra rápida, né? Porque não é por muito falar que seremos ouvidos, creio nisso, né? Então eu quero só dizer para você que nós precisamos realmente de ter um amor profundo pela palavra de Deus, um amor profundo pelo aquilo que a Bíblia diz. Nós sabemos que nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Tempos complicados nesses últimos dias. Então nós estamos passando por mais um período sombrio na história da humanidade. Nós estamos vivenciando tempos de percas, como ainda há pouco eu falei com você. Quantos que estão passando agora por uma dor terrível. Muitos perderam seus pais, muitos perderam seus irmãos, perderam amigos, perderam pessoas do seu convívio que tinha aquela estima tão preciosa, né, que muitos, ao perdê-los, ficaram tão embaraçados com a situação que às vezes ficou até assentado sobre uma cadeira, sobre um determinado local e não conseguem mais nem se mover, não conseguem mais nem caminhar, devido a tamanha dor, devido a tamanha o sofrimento que nós estamos passando. Então esses sofrimentos, né, têm deixado as pessoas com essa situação, vivenciando esses momentos tão difíceis. Então nós estamos também passando nesses últimos dias, né, como alguns desafetos familiares, como por exemplo, mesmo em meio a essas pandemias, situação difícil que nós estamos vivendo, ainda temos famílias que estão desestruturando. Então, pais que já não têm mais um convívio em paz com seus filhos, filhos que não têm mais harmonia com os pais, famílias que estão vivendo momentos tão difíceis, vivendo separações e assim por diante, um desrespeito em meio ao meio familiar. Há muita coisa para se falar a respeito desse assunto. Claro que não vai ser possível falarmos muita coisa sobre isso aqui hoje, mas gostaria de frisar isso para você, que às vezes por as famílias nesses últimos dias estar convivendo um pouco mais juntas, descobriram que acabam que não suportando uns aos outros. Então estamos vivendo esse tipo de situação. Então, além de percas, desafetos familiares. Outra coisa que está acontecendo também, né? Nós vivemos aí também um problema difícil na economia mundial. Estamos vendo uma decadência. Muitos países já se encontram em colapso devido ao gasto que está tendo com a saúde e assim por diante.
O Brasil, por incrível que pareça, nós sabemos, né, que é um país onde as suas origens é muito corrupta. Então, o que nós vimos a todo momento a televisão mostrar é que há uma corrupção enorme. Mesmo que as pessoas estejam morrendo, mesmo que as pessoas estejam aí procurando respirar, procurando alívio para a sua saúde, nós temos aí pessoas imorais que não têm um pingo de pudor, não têm um senso dentro do seu coração e acabam aí roubando a sociedade, roubando aquilo que poderia ser trazer paz e saúde para nós. Então nós estamos vivendo tudo isso. Nós estamos vivendo também uma imoralidade. A imoralidade tem tomado conta do meio. Quantas famílias, quantas pessoas, né, que, como eu disse a você ainda, né, em meio a essa pandemia do qual nós estamos vivendo, nós ainda encontramos pessoas fazendo festas todo momento, toda hora. A galera, como se diz, a moçada, por incrível que pareça, dançando nus, pulando, fazendo todo tipo de algazarra, bebendo, né, se drogando, fazendo todo tipo de atrocidade, um desrespeito à sociedade, um desrespeito ao meio, um desrespeito, né, a tudo isso do qual nós estamos vivendo. Então nós estamos vivendo uma corrupção, uma imoralidade sem precedente. Nós podemos dizer que nós estamos entrando, na verdade, num verdadeiro abismo, um verdadeiro buraco, um buraco profundo, do qual muitas pessoas acabam caindo dentro dele e nunca mais conseguem sair de lá. Não conseguem olhar para cima e ver a luz no fim do túnel. Então nós estamos vivendo isso. Quantas pessoas que já deram cabo na sua própria vida, porque descobriram uma enfermidade, porque descobriram uma traição, porque descobriu um problema, a sua economia acabou, a sua empresa autodestruiu, e aí ele entrou num abismo, num buraco profundo, e já não consegue mais sair de lá. Então nós estamos vivenciando esse tipo de coisa, vivenciando essa situação. Claro que nós poderíamos aqui enumerar aqui uma série de outras coisas, do qual nós estamos vivendo. Mas é apenas aqui alguma coisa para a gente pensar juntos, para nós fazermos uma análise do que realmente está acontecendo. Então, dentre isso, eu quero te fazer algumas perguntas, né? Está difícil a vida? Claro, né? Você está passando por lutas pessoais ou familiar? Como é que está a sua vida? A sua fé está sendo pressionada? E o seu coração está ao ponto de desistir da caminhada? Essa pergunta para mim e para você, pensar um pouquinho nisso aqui agora. Como nós estamos enxergando a situação? E como você tem vivenciado isso? Como é que você tem se colocado? Qual é a sua posição? Qual é a sua maneira de agir? Qual é a sua maneira de proceder? Qual é o seu pensamento? O que você poderia dizer? O que você poderia fazer num momento tão difícil como este que nós estamos passando? O que poderia ser feito? Bom, se você está vivendo esses momentos tão difíceis desse jeito, entenda uma coisa. Eu gostaria de convidar você, para você vir participar, para você entrar num clube aqui, poderia se dizer assim, um clube chamado o Clube dos Filhos de Deus, o Clube dos Filhos do Senhor, no clube daquele que criou o céu e a terra, criou o mar e todas as coisas, e fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Se você está passando por esses momentos tão desagradáveis, achegue-se para esse local, achegue-se para esse lugar, onde você vai ser acolhido, onde você vai encontrar, com certeza, paz, alegria e conforto para a sua alma. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Provérbios capítulo 3, versículo de número 11 até o 3, diz o seguinte: meu filho, olha só, a primeira palavra que eu quero dizer para você, o próprio Deus dizendo para você: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Ou seja, não despreze a disciplina do próprio Deus. Nem se magoe com a sua repreensão.
Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Amém? Como você, está enxergando então tudo isso que eu acabei de comentar para você. Então, a palavra vem a mim e vem a você. Como filhos de Deus, como servo de Deus, o meu Deus, o teu Deus está dizendo que Ele te chama por filho. Ele diz, não despreze a minha disciplina, não despreze a minha palavra, não despreze aquilo que eu tenho para você. Sabe por quê? De tudo isso? É porque Deus não despreza aquele a quem Ele ama. Ele permite nós passarmos por alguns momentos delicados para nos ensinar algo novo. Então Deus está sempre pronto a permitir eu e você passarmos por alguns momentos delicados. Para quê? Para ensinar algo novo para mim e para você. Porque em meio a situações desagradáveis, Ele sempre tem um propósito. Ele sempre tem um propósito. Deus tem um propósito na minha vida, tem um propósito na sua vida, tem um propósito na vida do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus parentes. Deus tem um propósito. E qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é para que a minha vida, a sua vida e as nossas vidas, nós sermos perfeitos em todas as coisas. Deus quer que eu e você seja perfeito. Poder participar da perfeição de Deus, do melhor de Deus, daquilo que Ele tem para nós. E é fácil isso? Não, não é fácil. É difícil. Essa batalha é longa, essa batalha é terrível de travar ela. Mas a partir do momento em que você travar essa batalha diante de Deus, procurar uma melhoria, procurar se chegar a perto dele, entender que você não consegue tudo sozinho, Ele vai dizer para você, filho amado, achegue-se a mim, porque eu não te desprezo. Eu estou contigo, por onde quer que você for. Então, para que isso aconteça, Ele acaba nos corrigindo, usando algumas circunstâncias negativas e muitas das vezes incompreendidas por nós mesmos. Então, às vezes nós temos alguns sofrimentos, alguns dilemas, algumas dores, passamos por alguns vales, passamos por algumas tribulações, por alguns momentos dificultosos. Para quê? Para que a gente aprenda, para que a gente compreenda que Deus quer nos ajudar, quer nos disciplinar e quer nos abençoar de uma forma muito especial, de uma forma muito tremenda. Deus permite que nós passamos momentos difíceis para nós entendermos que se nós formos obedientes, como foi o Senhor Jesus Cristo, muito mais Ele tem para a minha vida, para a sua vida e para a vida de todos nós. Então, para a minha família que está aqui, para a igreja do Senhor que está nos ouvindo daí, o Senhor tem o melhor para você. Então, antes que nós possamos falar ainda mais alguma coisa aqui, eu quero dizer para você aí, pai de família, para você mãe, para você filho, para você filha, ainda que você esteja passando por densos vales, ainda que você esteja passando por situações adversas, ainda que você esteja enfrentando os maiores dilemas da vida, você acha que não vai conseguir, que você paralisou, que você entrou numa situação de inércia, você está como que se tivesse morto, paralisado. Deus quer te levantar daí. Levante-se, tenha bom ânimo. O Senhor diz, eu estou aqui para te ajudar. Ele estende a sua mão carismática, mão abençoadora, para te levantar do vale, para te levantar desse monturo, para te levantar dessa situação do qual você está vivenciando. Como eu disse a você, no começo dessa palavra, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Muito difícil. E como estamos passando esse momento? 2020 tem sido realmente um ano de muito sofrimento. Mas teve anos anteriores também como este. Somos aí 2000 anos de igreja sobre a face da terra. Em meio a esses 2000 anos, a igreja já
passou por muitos vales, já enfrentou muitas situações desagradáveis. Se a gente for olhar nos anais da história, você vai ver e vai estudar que em determinados momentos da história, talvez num só dia, talvez numa só semana, foram milhões de pessoas que foram mortas. Por guerras, por epidemias, por ventos fortes, por terremotos, por maremotos, por tsunamis e assim por diante. Muita coisa aconteceu, muita coisa fez com que o homem olhasse para a situação e muitos pudessem olhar para os céus, olhar para Deus e dizer: eis-me aqui, falho pecador, precisando da sua misericórdia, ó Deus. Mas em contrapartida, sabemos que muitos, em meio a toda essa situação, a todo esse caos, ele olha para a situação e diz: não existe Deus. Porque se Deus existisse, nós não estaríamos nessa condição. Você já ouviu isso com certeza em algum lugar. Em algum momento da sua vida você já ouviu alguém dizer que ele não acredita em Deus, que ele não crê em Deus, que ele não acredita que exista Deus. Mas só dele dizer que não acredita que não exista Deus, ele já está crendo que existe Deus. Deus existe. Deus se faz conhecido daquele que o realmente quer conhecer. Então Deus se faz conhecer através da natureza, do sol, da lua, das estrelas, de toda a sua criação. Deus se faz conhecido. Deus se mostra. E Deus se mostra também ao próprio homem com a sua própria imagem criada, a sua semelhança. Então quando o homem olha no espelho, ele pode contemplar e dizer: obra-prima de Deus, obra do grande amor de Deus. É maravilhoso isso. Mas se você quer conhecer melhor ainda, aqui está, aonde você conhece muito mais a respeito de Deus, a sua própria palavra. É a palavra que vai mostrar que realmente Deus existe. Então uma coisa eu quero lembrar, em meio a essa situação do qual nós estamos vivendo, nos tempos passados, nós também vivenciamos isso. No começo da igreja, a igreja na época dos apóstolos, ali bem no comecinho, o livro de Atos dos Apóstolos vai fazer várias narrativas a respeito do começo da igreja. Então a igreja na época dos apóstolos vivia dias entusiásticos em Jerusalém. Todos estavam felizes, em comunhão. A comunhão era empolgante. Todo mundo andava junto. Havia muitas curas, milagres, Milhares de pessoas convertiam e eram recebidas nas congregações dos santos. Todas as necessidades físicas eram supridas. Havia paz entre os irmãos, no comer, no repartir do pão. Então, Atos dos Apóstolos vai mencionar tudo isso. Os irmãos estavam em plena satisfação. Havia alegria, havia paz, estava indo tudo bem. Parecia que depois da morte vicária, depois da ascensão de Jesus, a igreja começou a caminhar, alguns tropeços aqui, outros ali, mas num dado momento parece que estava tudo bem. Todo mundo ali já enclausurados nas suas próprias casas, todo mundo tranquilo, se reuniam, comiam, bebiam, estava tudo em paz. Mas por um momento da história, a palavra vai nos mostrar o próprio Cristo fazendo uma referência ao templo de Deus, ao templo ali construído, templo de Salomão, ou templo de Herodes, como queiram, vai nos mostrar que no dia 29 de agosto do ano 70 da era cristã, 70 anos depois da morte de Cristo, veio o general Tito, juntamente com uma legião de soldados, uma legião de um exército, de exército ao seu comando, e veio até Jerusalém. E diz a história que por 2 meses eles sitiaram Jerusalém, ou seja, deram voltas ao redor de Jerusalém, grande cidade, uma enorme cidade, Jerusalém na época. E vai nos mostrar a palavra então, e vai nos mostrar as pessoas que têm um profundo conhecimento da história, vai nos mostrar a respeito disso. Jerusalém foi sitiada por 2 meses. E o general Tito então invadiu Jerusalém. E quando ele invadiu Jerusalém, dentro da cidade de Jerusalém havia toda a classe de pessoas. Havia nobres, pessoas ricas, pessoas abastadas.
Havia pessoas de todos os níveis sociais. E lá em meio a Jerusalém estava quem? A igreja de Jesus. A igreja constituída pelo próprio Cristo estava lá. E esta igreja estava composta de quê? De pessoas satisfeitas, pessoas alegres, de pessoas contentes, de pessoas que estava indo tudo bem. Aparentemente parece que estava indo tudo legal. Os irmãos compartilhando ali o pão, havendo harmonia entre estes, parecia que estava indo bem. E por um momento, então, Jerusalém é sitiada. E a ordem do general de guerra era entrar com espada, com todo o armamento bélico que ele tinha, e quem não obedecesse às suas ordens seria morto. Então muitos dos nossos irmãos pereceram ao fio de espada. O sangue desses cristãos jorraram pelas ruas de Jerusalém. Jerusalém foi tomada em sangue. Jerusalém sentiu-se naquele momento muita dor, muito sofrimento, muita angústia. O próprio Cristo, antes da sua morte, ao olhar para Jerusalém, olhando Jerusalém, ele dizia: ó Jerusalém, vós que destruís os profetas, ai de ti, Jerusalém. Ai de ti, Jerusalém, vai chegar um tempo onde aquela que está amamentando, onde aquela que está com dores de parto vai sentir muito mais dor ainda. Imagine esse momento crucial da história, as mães vendo seus filhos varados pela espada, as mães vendo seus filhos sendo degolados. Uma grande dor, um grande sofrimento estava em Jerusalém. Crentes fiéis, crentes verdadeiros, servos de Deus, firmes na fé, convictos daquilo que estavam servindo do seu Deus, sendo mortos pelo fio de espada. Contrapartida, outros que eram apenas seguidores, mesmo assim, sendo mortos. Então, todo tipo de classe de pessoas foram mortas ali em Jerusalém. E o templo, segundo a palavra de Deus, o próprio Cristo havia proferido uma palavra contra o templo, dizendo ele, esse templo chegará um dia que ele vai ser destruído. Mas ele apontava para ele mesmo, juntamente ali quando ele estava de frente os fariseus, saduceus, aqueles intérpretes da lei. Ele disse uma palavra: mas se destruir esse templo, em 3 dias eu reedificarei. Ele falava dele mesmo. Mas ao templo de Jerusalém, ele proferiu que ele seria destruído. E a palavra vai mostrar, a história vai mostrar, que o general Tito escavou, todo o seu exército escavou aquele lugar à procura de ouro, que o templo veio de alto a baixo. E não ficou pedra sobre pedra que não fosse mexida, remexida. Tempo de quê? Tempo de dor, tempo de angústia, tempo de percas, tempo de sofrimento, tempo de muita angústia sobre a face da terra. 70 anos da igreja, onde tudo parecia bem, onde as pessoas estavam indo bem, estava tudo legal, comiam, bebiam, encontravam-se um com o outro, faziam festas, faziam casamentos. O momento era legal, o momento era bacana. Foi um momento que parecia estar tudo bem, mas de repente tudo virou ponta cabeça. Eu tenho um ditado que às vezes eu brinco com os irmãos e sempre digo: às vezes quando nós organizamos a nossa tenda, lembrando aqui quando a gente vai para um campo, para uma área de pescaria assim por diante, a gente vai, leva a barraquinha, organiza ali, arma a barraca, tudo tá tudo bacana. E de repente vem um vendaval, carrega a barraca, joga tudo no chão, vira aquela algazarra toda. Eu comparo isso como a obra maligna de Satanás. Quando nós, às vezes, estaqueamos a nossa barraca, estaqueamos a nossa tenda, e pensamos que está tudo bem, colocamos a nossa rede ali no punho, tudo certinho. Quando você pensa, agora vou deitar, vou descansar um pouquinho, vem o diabo com a sua artimanha. Puf! Dá um chute no pau da barraca, joga tudo por terra, e você tem que
recomeçar. Mas em meio a tudo isso, eu quero dizer uma palavra para você. Ainda que a situação seja adversa, ainda que a situação seja preocupante, árdua e dolorosa, mesmo que o diabo chute o pau da barraca, há um Deus no céu que vela por nós. Há um Deus no céu que vela por você, que quer cuidar de você, que quer cuidar da sua casa e da sua família. Ele está pronto, interessadíssimo em te abençoar, em te fortalecer. Então, seja grato a esse Deus. Ofereça a sua vida para Ele ter o cuidado de você, para Ele ter o cuidado da sua casa, para Ele ter o cuidado da sua família, né? Mas Jerusalém foi sitiada. Jerusalém em grande dor e sofrimento. Tempo de muita dor. Comparado aos dias atuais, hoje também nós estamos vivendo um momento de muita dor. Naquela época, a população da terra era bem menor do que os dias atuais. Hoje, a população da terra está enorme. Tem muita gente. Gente por todos os lados, por todo canto que você olha, você vê pessoas. A todos os lugares você vê pessoas a todo momento, em todos os lugares. E mesmo assim, sabemos que agora estamos vivendo esse momento doloroso, esse momento de dor, de perca, de sofrimento, de angústia, de muita imoralidade, de muito sofrimento. Por que Deus permite certas coisas nos acontecer? Por que Deus permitiu acontecer naqueles dias lá em Jerusalém essa situação tão desagradável? Por que Deus permitiu que a sua igreja, que desfrutava de um momento ímpar, sofresse tal derrocada? Por quê? Por uma coisa só. Pelo fato de terem desobedecido a uma ordem de Jesus. Pelo fato de ter desobedecido a uma ordem que o Senhor havia dado para a igreja. A ordem do Senhor está em Marcos capítulo 16, verso 15, né, que diz: olha, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Ou seja, a todas as pessoas. Será a ordem. Eles contentaram com desfrutar do melhor de Deus, enclausurados em Jerusalém. Portanto, Deus pacientemente esperou 37 anos e então permitiu uma perseguição para que obedecesse. Assim, com a fuga, o evangelho chegou ao norte da África, chegou à Ásia, chegou até a Europa, por meio de milhares de testemunhas. E o evangelho chegou aqui, nas Américas, chegou até a minha casa, chegou até a minha família. Sabe por quê? Por causa daqueles que haviam desobedecido, Deus permitiu então que viessem sobre eles uma aflição, um momento difícil, um momento perturbador, para que eles pudessem desenclausurar-se dos lugares onde eles estavam e pudessem sair das suas casas. Houve uma perseguição, e por causa dessa perseguição, os que sobraram com vida, tiveram a oportunidade de sair de onde estavam e começaram a pregar por várias partes do mundo. Então o evangelho chegou até a mim, chegou até a você. Hoje, nós estamos vendo isso aí agora, irmãos. Estamos vivendo uma série de coisas aí acontecendo. A pandemia levou eu e você nos enclausurarmos dentro de casa. Não podemos sair, não podemos nos abraçar, não podemos nos